Olá, galera, vamos aí mais uma vez a um vídeo, né, química orgânica. Vamos falar um pouquinho sobre nomenclatura, certo? Coloquei algumas questões relacionadas à nomenclatura, bem simples, né, com algumas com grupo substituinte, né, não grupo substituinte mais elaborado, certo? Como eu falei para vocês, a intenção não é decorar, e sim aprender, certo? Nomenclatura ela é importante porque você precisa saber o nome de alguns compostos, né, e também além das suas propriedades, né? Mais importante além de saber o nome, também saber suas propriedades físicas e químicas. Então vamos aí. Segundo a IUPAC, né, que é a entidade detentora de elaborar essas regras, né, relacionadas ao nome dos compostos, a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada em Português, né, ela tem algumas regras básicas que nós podemos seguir, certo? Dos hidrocarbonetos, fazendo uma revisão aqui de cadeia normal, se é aqueles que não possuem carbono terciário nem quaternário, nós utilizamos a seguinte regra: prefixo, que você vai contar quantos carbonos há na cadeia carbônica, né? Infixo, que é a parte das ligações químicas, né? Se tiver uma ligação dupla é N, se só tem ligações simples é AN, e se tem ligação tripla, IN. E função O, né? Que representa os hidrocarbonetos, certo? Posteriormente nós iremos ver outras funções, certo? E aí temos, né, para um carbono MET, 2 ET, 3 prop, 4 DUT, 5 pente e assim sucessivamente, certo? Então, prefixo de inicialmente, você vai tratar de quantos carbonos há na cadeia carbônica. Então, vamos lá. Intermediário, tipo de ligação, né? AN, só ligações simples, uma ligação dupla, ó, uma, não precisa ser todas, uma, né? IN, uma ligação tripla. Se tiver duas duplas, diene. Se tiver três, triene. E assim vai. Uma dupla, uma tripla, né? Duas triplas de IN e assim também vai sucessivamente, né? Então, a terminação O a gente utiliza para identificar a função hidrocarboneto, né? Olha esse cidadão aqui. Ó, conto quantos carbonos há, 1, 2, 3. Né? Vejo aqui, ó, prop, né? Vai ser o prefixo dele. Tem uma ligação tripla, IN. Ele só tem carbono, hidrogênio e hidrocarboneto. Então, vai ficar pro-IN. 2, ET, né? Ligação dupla, EN, função O. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Pente, só ligações simples, AN, hidrocarboneto é a função O. Então, toda vez que terminar o hidrocarboneto, nós vamos colocar, por último, a letra O. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Olha só essas duas situações. Eu tenho aqui o buteno e o buteno também. Mas observe que eles não são iguais, certo? Nós temos aqui o buteno com a ligação dupla no início da cadeia carbônica. Eu posso fazer isso, posso virar essa cadeia carbônica e dizer que esse aqui é o carbono 1, sem problema algum. Não significa, essa estrutura não é rígida, ela é móvel, certo? Então você pode virar e dizer que aqui é o carbono 1. E esse aqui está no carbono 2, ó. Tanto na contagem daqui para cá como de cá para lá. Então, como que eu vou dizer que esses dois compostos são diferentes? São diferentes na vida real? São. Apesar de terem a mesma forma molecular, a mesma função, o mesmo tipo de hidrocarboneto, mas eles têm ligações diferentes. Ligeiramente diferentes, mas são. Certo? Propriedades físicas e químicas ligeiramente, como eu falei para vocês. Não totalmente. Não significa que esse aqui é uma coisa e esse aqui é outra. Certo? Mas que há diferença, há. É aqueles gêmeos idênticos. Né? Alguma coisa tem que os diferencia. Não existe a cópia perfeita absoluta. Então, aqui é o buteno com carbono, é uma ligação dupla no primeiro e esse aqui na segunda, né? E aí tem uma regra, né? Quando existir mais de uma possibilidade de localização da insaturação, devemos indicar o número de carbono que esse mesmo se localiza, né? No caso aqui é but 1N e aqui também but 2N. Pronto. Beleza? Tranquilo? Vamos lá passar para outro, ó. Duas ligações duplas, ó. X, por quê? Porque tem 6 carbonos, né? Dien, né? Porque tem duas ligações duplas, e O, porque é hidrocarboneto. Mas eu preciso dizer onde é que estão essas ligações duplas, ó. Tá no carbono 2 e no carbono 5. Certo? Então vai ficar hexa, né? Ou X traço 1. Por que 1? Porque uma ligação dupla está no carbono 1 e a outra está no carbono 4. Então é 1,4 traço di. Por que di? Porque tem duas N. Entendeu? Aqui uma fórmula simplificada.
penta, é um hidrocarboneto com 5 carbonos, né? Então o prefixo dele vai ser pente, né? Professor, como é que eu faço para me identificar esses compostos aqui que tem cadeia simplificada? Eu não consigo ver onde está os carbonos. Bem simples, a regra diz o seguinte: todas as pontas, extremidades, nós temos um carbono. A não ser que aqui eu tenha um oxigênio, um nitrogênio, qualquer outro elemento químico. Não tem elemento químico, então aqui tem um carbono. Então você pega a caneta, a grafite, faz uma bolinha, um pontinho e bota o C. Nas junções, ou seja, nessa junção de dois segmentos, você também tem carbono. Então aqui você faz um outro pontinho e bota C. Aqui você já sabe que é uma ligação dupla, né? Esse traço paralelo. Aqui outra junção, ó, embaixo, outro carbono, faz um pontinho C. Aqui outra junção, pontinho C. Aqui não tem nenhum elemento químico, então com certeza tem um carbono, C também. Então fica pen, é um penteno, né? É um alceno. Mas eu tenho que dizer onde é que está essa ligação dupla, certo? Sempre lembrando, gente, que ele vai pegar a menor numeração. Então aqui no caso é 2, né? Se eu fosse contar daqui 1, 2, 3, vai ficar no carbono 3. Então aqui 1, 2, certo? Então pente, né? 2N, ou penta, traço 2, traço N. Dos hidrocarbonetos ciclos, é bem simples. Basta você colocar o quê? A palavra ciclo antes do nome. Então, se então 3 carbono, então vai ficar prop. Se é um alcano, só tem ligações simples, vai ficar an. O para hidrocarboneto, então fica ciclo propano. E assim vai, né? Ciclo buteno. Né? Então, sempre quando eu tenho um hidrocarboneto de cadeia fechada, pode ser um alcano ou um alcino não, e nós vamos ver mais por que não tem acino de cadeia fechada, nós utilizamos a palavra ciclo antes do nome. Fechou? Né? Aqui nós já passamos, né? Aqui também. Vamos só passar porque aqui já foi falado, né? Em outros momentos, né? Então aqui, dos hidrocarbonetos aromáticos, nós temos uma nomenclatura diferente, porque esses compostos eles já possuíam nome, então ficaram o nome que foram batizados, né? O benzeno é uma estrutura com esse anel de ressonância que nós vamos ver lá na frente, certo? Toda vez que vocês verem esse anel, significa um anel de ressonância, então esse composto ele é um composto aromático. Aqui também, né? Dois benzenos fundindo-se o núcleo, né? Então aí nós temos um hidrocarboneto aromático de cadeia, né? Polinuclear, né? Condensada. Aí eles não seguem regra, possuem esses nomes. Não é necessário também decorar, porque também aí seria muita crueldade, né? É sempre bom você dar uma estudada, ver que alguns podem causar câncer, certo? Benzeno contém na gasolina, certo? Então aí tem uma série de compostos cancerígenos da parte dos aromáticos, certo? Então vamos lá, cadeias ramificadas. Devemos inicialmente conhecer o que vem a ser um grupo substituinte. Antigamente era chamado de radical, mas radical muitas das vezes é uma situação, né, uma cadeia carbônica, né, uma parte de uma cadeia carbônica se quebrar e ficar com uma valência livre, né, ele estava com a valência completa, saiu, ficou com a valência livre, ficou como se fosse um íon, né, um cátion, um ânion. E aí ele é chamado de radical livre, né? Mas aí nós chamamos, na verdade, de grupo substituinte. É como você tem uma árvore, um tronco, né? A árvore principal sempre tem um tronco, né? E aí as ramificações são chamadas os galhos. Então, os grupos substituintes são chamados exatamente disso, são os galhos dessa árvore, que é a cadeia carbônica principal. Então, todo composto ele possui sua cadeia carbônica principal, que é aquela que vai conter mais carbonos, e suas ramificações, que são os ramos deste tronco, beleza? Então, o grupo substituinte é qualquer grupo de átomo que apareça com frequência nas moléculas, né? E aí nós temos uma nomenclatura diferente. Você pega o quantitativo de átomos desse grupo substituinte, por exemplo, ele tem 2, então ele é um et, né? Então eu boto etil ou etila, certo? Então você usa mais esse cidadão aqui. Depois nós vamos usar isso aqui em outras ocasiões. Então esqueçam o ila, só vão usar no momento il, para hidrocarboneto, beleza? Olha aí. Esse aqui antes era um metano, né? Então vai ficar metil ou metila. Esse aqui tinha 2, né? Se ele tivesse com a sua cadeia completa aqui com 3 hidrogênios, ele seria o etano. Mas como ele está com uma valência livre aqui, ele está disposto a fazer uma outra ligação, ele vai chamar de etil. Beleza? Metil, um carbono, etil, 2 carbonos. E aí tem outros também, ó. Então, perdeu um hidrogênio, ele vira propil. Né? N-propil, porque ele está bem aqui na cadeia normal. Isopropil, porque ele está no meio dessa
não é uma cadeia carbônica, é um pedaço de uma cadeia carbônica que virou grupo substituinte. Temos o butil, o sec-butil, né, que também ainda não é interessante para que vocês possam memorizar. O importante é saber dar o nome do composto, entender por que aquele composto possui aquele nome, e entender quais são as propriedades físicas e químicas, né? E, posteriormente, lá no final do terceiro ano, vocês entenderem como que esses compostos reagem entre si. Isso é, se eles têm afinidade para reagir. Outros radicais importantes: fenil, que era antes um fenol, benzil, ortotoluil, porque ele está aqui, ó, bem nessa parte aqui, né? Metatoluil na parte de baixo, paratoluil bem aqui, né? Naftaleno ele virou um alfa-naftil, e esse aqui era um naftaleno, virou um beta-naftil. Também não é necessário a decoração desses nomes, né? Saber mais importante são propriedades físicas, saber por que aquele nome daquele composto é esse, e aí você está bem encaminhado para seus exames, né, de provas. Aqui eu vou passar também que é a questão de radicais. Tá? Então vamos lá. Conceito de cadeia principal. O que é cadeia principal? É a cadeia que vai ter maior sequência ou quantidade de átomos de carbono. Então você faz a contagem e ela vai ter a maior quantitativa. Mas lembrando que a cadeia carbônica principal deve ser ressaltado bem esse momento, bem aí. Ela deve ter maior número de insaturações. Então, por exemplo, professor, eu li uma cadeia gigante aqui. Então, bem aqui ele tem 10 carbonos, é a cadeia carbônica. Só que bem aqui embaixo tem uma ligação dupla. Eu passo e deixo a ligação de fora? Jamais. Então, se você tem uma insaturação, uma ligação dupla ou uma ligação tripla, então você deve passar a numeração por aí, certo? E também pela maior quantidade de ramificações. Você fez desse jeito aqui, só pegou 2 grupos substituintes. Aí quando eu fiz desse outro jeito, apareceu 4. Então faça por aí, onde tiver maior quantidade de ramificações. Então tem que fazer todas essas necessidades aqui, ó, e o maior número de átomos de carbono. Então, às vezes, nem sempre a cadeia carbônica ela vai ser o maior quantitativo de átomos de carbono. Pode ser, em geral ela é, mas ela pode ser aquela que passa pela ligação dupla e seja menor do que você passar por outro, desce no caso 10, e lá pela insaturação você passa, só vai 8, entendeu? Então, olha aqui, tem uma cadeia carbônica, né? E aí eu vou identificar qual é o maior quantitativo de átomos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é a cadeia carbônica, pessoal. Esse é o tronco desta árvore. Os galhos são os grupos substituintes, que também são chamados de radicais. Esse aqui só tem um carbono, ele é um metil. Esse aqui tem 2, é um etil. Né? A título de curiosidade. Olha só essa cadeia. Né? Alguém poderia ser, se eu fizer assim, eu peguei aqui, fechei. Pronto, professor, maior cadeia carbônica. Não, negativo. Você tem que passar por aqui, ó. Vem por aqui, pronto. Você achou a maior cadeia carbônica. Certo? E aí, professor, como é que eu vou dar o nome desse composto? Você vai ter que numerar. Agora, como você tem uma ligação dupla aqui, outra regra. Necessariamente, obrigatoriamente, quando você tiver uma ligação dupla, você tem que passar a iniciar ou por lá ou próximo de lá. A regra diz. Ou por lá, aqui é a ponta dessa cadeia carbônica, se tivesse mais próximo, por próximo de lá. Certo? Não significa que eu vou pegar de lá para cá, eu vou de ponta a ponta. Cadeia carbônica você pega de ponta a ponta. De uma ponta, daqui para essa outra ponta. Certo? Então, 8 átomos de carbono essa cadeia principal tem. Olha essa outra aí. 7 átomos de carbono. Certo? Grupos que não pertencem à cadeia principal são chamados grupos substituintes. Como eu falei para vocês. Ó. Essa é a cadeia carbônica principal. O que ficou fora foram os radicais. Que radicais? Metil, né? Esse e um etil. Certo? Numeração da cadeia principal. A cadeia principal deve ser numerada a partir da extremidade mais próxima da característica mais importante do composto. Né? Insaturação, ele manda em radicais. Então, quando eu tiver essa insaturação e uma quantidade de radicais, eu vou pela insaturação. Então, vai começar por aqui, ó. Coloquei o numerativo, o quantitativo, agora eu vou dizer onde é que está cada um. Esse etil, esse metil e esse metil. Olha aí. Determinei. Tá aqui, numerei. Esses 2 cidadãos, eles têm que pegar os menores números. Como é que eu faço, professor? Tu soma 4 mais 3, 7. Tu fizesse daqui para cá, ficaria como? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficaria no 4 e no 5. 4 mais 5, 9. Então, sempre quando você tiver uma dúvida, como que eu vou numerar da direita para a esquerda? Da esquerda para a direita, você faz a numeração. Da direita para a esquerda,
da esquerda para a direita. E aí soma esses valores onde os radicais se encontram. No caso, esse etil ele está no radical, ou ele está no carbono 4, e esse metil está no carbono 3. Né? 4 mais 3, 7. Fazendo o contrário, ficaria 4 e 5, 4 mais 5, 9. E aí eu determino a cadeia principal. Certo? Numerar os átomos, né, de carbono, né? Dar nome ao substituinte, ó, 3. Por que 3 metil? Porque ele está no carbono 3. E esse aqui 4 etil. Pronto. E aí eu vou dar o nome dele em ordem alfabética. Então, primeiro vem o E, depois o M, ó. Então, os grupos substituintes eles devem ser colocados em ordem alfabética. A, B, C, D, E, F, assim sucessivamente. Então, primeiro é o 4 etil, traço 3 metil, pronto. Já disse onde estão os grupos substituintes. Agora eu dou o nome da cadeia principal, né? Heptano. Bem simples, né? Vamos ver aqui outros casos. Neste caso aqui eu tenho 2 metis e 1 etil, ó. Aqui no carbono 3, essa numeração aqui, turma, é onde esse grupo substituinte está. Está no carbono 2, carbono 3, aqui no carbono 5. Então, primeiramente, a ordem alfabética vai ser o etil. 2 etil, né? Ó. E eu vou dizer onde estão os radicais metis. São 2, então vai ficar 3,5 ou 5, traço. Se são 2, então é dimetil, né? Traço oct, traço 1, eno. Por que 1 eno? Porque ele está no carbono 1, essa ligação dupla. Então, gente, presta bem atenção. Eu tenho que dizer onde é que estão os radicais, né? Etil, metil, propil, os grupos substituintes, nos números, qual carbono eles vão se encontrar. Eu tenho que dizer onde está essa ligação dupla. Se é no carbono 3, se é no 4. E aí vai ficar no meio da cadeia carbônica esse nome, segundo a regra da EUPAC. Então, vamos ver esse aqui, ó. Ó, onde é que está a estrutura, a cadeia carbônica principal? Está aqui, ó. Certo? Numerei. O que ficou de fora foi radical. Um metil, um outro metil e um etil. Então vai ficar 3 etil. Por que 3 etil? Porque aqui está no carbono 3. Traço 2, ó. O metil está no carbono 2 e no 3. 2,3 dimetil. Porque são 2 metis. Né? E aí você no final dá o nome da cadeia normal, pentano. Ó. Porque pentano são 5 carbonos, ligações simples, hidrocarboneto. Olha isso aqui, nossa, a gente poderia pensar, onde é que está essa cadeia carbônica principal? Verifica o maior quantitativo de átomos de carbono. Ó. Como não tem ligação dupla, você pode pegar só a quantidade maior. Pronto, é a linha, é a maior. Fiquei aqui, ó. Peraí. Fiquei um etil, um propil e um etil. Então 3 metis, né? E um propil. É isso? Então, como é que vai ficar o nome dele? Eu tenho que numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ficar no carbono 2, no carbono 3 e no carbono 5. 2,3,5. São quantos metis? 3. Então, é trimetil. Né? Traço 4, propil. Ó. Por que propil? Porque é um grupo substituinte que tem 3 carbonos. Então, ele seria propano, se fosse um composto. Mas como ele está aqui, ele não é principal, ele é secundário, ele é um composto que está ligado à cadeia principal, então ele é um grupo substituinte. Então, ele vai pegar o final il, né? 4, propil. E aí eu dou o nome da cadeia principal. 7, carbono, F. Né? Só ligações simples, AN, hidrocarboneto, O. E aí, letra A. Certo? E aí vamos, por último, fazer essa aqui. Ó. Assinale a alternativa que corresponde ao nome do composto abaixo, segundo o sistema de nomenclatura EUPAC. Vejo qual é o quantitativo maior. Ó. Tá aqui a cadeia principal. O que ficar de fora vai ser quem? Radical. Né? E aí eu tenho que radicais? Metil, metil, metil e um propil. Né? Então, ele vai ficar 2,3,5, trimetil, 4 propil, heptano. Beleza? Vamos, por último, aqui, dar o EMA. Sobre os compostos cuja estrutura é dada abaixo, faz as afirmações. É um alceno. Vamos ver aqui, ele tem uma ligação dupla aqui, só tem carbono e hidrogênio. Sim. Possui 3 ramificações diferentes entre si ligadas à cadeia, verifica. Apesar de ter fórmula molecular C11H22, não é um hidrocarboneto? Como não? Se tem carbono e hidrogênio, é.
hidrocarboneto. Se tivesse um oxigênio, nitrogênio, fósforo, qualquer outro elemento químico que não fosse carbono e hidrogênio, aí sim ele não seria um hidrocarboneto. Possui um total de 4 carbonos terciários? Verifica. Esse aqui é um terciário, 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 terciário. Né? 1, né? 2, 3, 4, 5. E aí, qual seria a alternativa? Vamos verificar aí, ó. É um alceno, tá aqui, porque tem uma ligação dupla, certo? Certo? Vamos ver aí. Terciário, olha aí, 4, né? Então, tem 3 ramificações diferentes, ó. Tem um etil, tem um propil, né? E tem um metil. Então, seria a alternativa 1 e 4 somente, né? É um alceno e 4, né? Possui no total 4 carbonos terciários. Beleza. Na verdade, olha só, ele tem um metil, metil e um propil. Então, neste caso aí, eu tenho 2 grupos substituintes parecidos ou iguais. E aí, o que acontece? Ele na terceira, ele diz o seguinte, na segunda, ele diz assim, possui 3 ramificações diferentes. Nesse caso, são 3, mas 2 são iguais. Então, a alternativa correta é somente a 1 e a 4. É um alceno e possui no total 4 carbonos terciários. Bem simples, bem fácil de identificar. Deixa eu ver se ainda tem uma aqui. Para a gente poder fechar, não ficar extenso, indica o nome dos compostos orgânicos e suas funções correspondentes. Olha só. Cadeia principal é esta aqui, já sei. Tem aqui uma ligação dupla, então vou começar a numeração a partir daqui. 1, 2, 3, 4. Tem um grupo substituinte bem aqui, metil. Então fica 1, 2, 3, 4. Então é 3 metil, né? E são quantos carbonos na cadeia principal? Veja, 1, 2, 3, 4. Então é bútio, né? É um alceno, é um buteno, mas é um buteno que a ligação dupla está em qual carbono? Carbono 1. Então fica but-1-N. Então fica qual? Alternativa, turminha, ó, né? 3 metil, 1 buteno. Alternativa B. Função alcano? Não. Jamais. 3 metil, 1 penteno? Não. 3 metil, 1 buteno, função alceno? Sim. Então, neste caso aí, a alternativa é. Então, nós vamos encerrar por aqui, certo? Espero que essa revisão seja importante para vocês. Façam atividades, busquem na internet, né? Exerçam o protagonismo de vocês. E a nossa prova basicamente é isso. É hidrocarboneto, um pouco de petróleo, né? Importância do petróleo, a questão sobre processos, né? Que levam à questão do destilo, a destilação do petróleo, importância, característica, impactos ambientais e também nomenclatura, que eu botei algumas questões, beleza? Então, é só isso. Então, até a próxima, galera.